Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Minha História, Minha Música, integrando o ser que sou. E hoje no episódio 4, a gente dá início ao bloco 1 da travessia, olhando para o primeiro impacto do amor, a partir da música O Melhor de Mim. Te convido a manter uma escuta atenta e com muita presença. Minha história, minha música. Integrando o ser que sou. Então, antes da gente entrar na letra da música, é importante deixar uma coisa bem clara. Aqui a gente não está analisando a história pessoal que inspirou essa canção. Não é sobre a vida de quem escreveu ou cantou a música. Vejam bem, o que nos interessa aqui é o ponto comum que essa música toca e que aparece em muitas histórias diferentes. Cada pessoa viveu situações diferentes, com contextos específicos, personagens e narrativas próprios. Mas muitas vezes o olhar da nossa criança, lá atrás, na infância, diante dessas situações, se organiza de formas semelhantes. Por isso que a gente não vai entrar na situação específica que gerou essa música, não vai aprofundar detalhes. O que a gente vai olhar aqui são as possíveis escolhas internas que uma criança pode fazer diante de uma determinada experiência afetiva. Como essa criança reage para tentar manter o vínculo? Como que ela tenta garantir o amor do outro? Como que ela aprende a caber, a se adaptar, a oferecer algo de si para não perder esse amor? E essas escolhas, elas não são conscientes, elas são movimentos de sobrevivência emocional. E é por isso que uma mesma música pode tocar pessoas diferentes de formas completamente distintas. O convite aqui é para você escutar não a história da música, mas o que ela desperta na sua própria história. Agora sim, vamos entrar na escuta? Vamos ouvir. Você foi muito presente, mas eu não conseguia entender seus deveres eram maiores e crescia assim sem você. Essa é a primeira estrofe da música O Melhor de Mim. Vamos começar então olhando para essa primeira estrofe. Ela traz algo muito comum nas histórias afetivas, que é a presença que existe, mas não é vivida como presença suficiente para aquela criança. Aqui não se fala necessariamente de abandono, tá bom? Fala-se de desencontro emocional. O adulto ele está ali, mas ele está ocupado, sobrecarregado, está dividido entre muitas responsabilidades. E a criança, sem recursos para compreender isso, ela faz a leitura possível naquele momento. E muitas vezes a leitura é: meu cuidador tinha muitas coisas para fazer. Mas sim, né? Algo em mim não foi o suficiente para manter essa presença. Gente, é claro que a criança não vai fazer essa leitura exatamente dessa forma, tá bom? Mas é como, de certa forma, a criança vai construindo dentro dela. Então, esse tipo de experiência vai moldando aos poucos a forma como a criança entende o amor. Um amor que existe, mas que não está totalmente disponível, certo? E aí, antes de seguir, a gente vai escutar, então, a próxima parte da música e depois a gente vai continuar a reflexão. Vamos lá. E na vida fui dando um jeito, cheguei a pensar que os passarinhos iriam me levar. Pois se não tinha com quem brincar dos seus filhotinhos, eu ia cuidar. Vejam bem, aqui a música ela já traz um movimento muito importante, né? Quando a presença do outro não está disponível da forma que a criança gostaria, muitas vezes ela se adapta. E a gente se adapta, né? A gente dá um jeito. E isso pode aparecer como uma fantasia, como uma imaginação ou como um amadurecimento precoce. A criança que cuida, que se responsabiliza, que observa, que se vira sozinha, e não porque isso seja saudável, mas porque é o recurso que ela encontra para lidar com a ausência emocional. E em muitas histórias, esse movimento ele se transforma mais tarde num padrão. Por exemplo, a pessoa que cuida demais, que assume responsabilidade cedo, que aprende a se virar sozinha,
ela tem muita dificuldade quando, na vida adulta, pedir apoio, pedir ajuda. Né? Vamos seguir então para o refrão. Hoje sigo assim na vida, o melhor de mim estou a oferecer. Vezes erro, vezes acerto, estou sempre a aprender. Hoje sigo assim na vida, o melhor de mim estou a oferecer. Vezes erro, vezes acerto, estou sempre a aprender. Viram aí? Esse refrão é central. Aqui aparece um dos aprendizados possíveis do primeiro impacto do amor: oferecer o melhor de si como forma de vínculo. Então, em muitas histórias, a criança aprende que para manter o amor, ela precisa se esforçar, ela precisa sempre entregar mais, compensar o que faltou. Isso não é consciente, é um movimento interno. O amor, então, ele passa a ser associado a desempenho, a entrega, a tentativa constante de acertar. E, ao mesmo tempo, o refrão ele também traz algo muito bonito, que é o reconhecimento do aprendizado, do erro, do acerto. Então, nada aqui é fechado, nada é definitivo. Vamos seguir então para a próxima estrofe. O medo às vezes invade, penso que não vou aguentar, mas em mim invade a coragem e me permito entregar. Essa estrofe mostra um conflito muito frequente nas histórias afetivas. De um lado, o medo de não dar conta, medo de se machucar, medo de repetir a dor. Do outro, a coragem, a tentativa de seguir, de se abrir, de continuar amando. Então aqui aparece um movimento ambivalente, o desejo de se proteger, mas ao mesmo tempo o desejo de se entregar. E esse conflito acompanha muitas pessoas na vida adulta, especialmente aquelas que viveram um amor parcialmente disponível lá atrás. Então, antes de seguir para a última estrofe, vamos fazer essa escuta aqui. Hoje sou realizada, muito pude conquistar. Minha família, meus amigos pra trás tive que deixar. E hoje tenho o meu filho, meu marido e nossa casa. Isso é fruto do amor de alguém que permitiu se amar. Essa é a última estrofe da música e essa parte ela traz algo muito interessante. Não como uma conclusão idealizada, mas como um recorte de escolhas possíveis. Aqui a canção não está dizendo que tudo foi fácil ou que a dor simplesmente deixou de existir. Ela mostra alguém que, a partir da própria história, fez escolhas com os recursos que tinha naquele momento. Mesmo diante de ausências, de limites, de desencontros ao longo da sua vida, essa pessoa escolheu viver seus vínculos, escolheu se relacionar, escolheu construir uma família, escolheu seguir. Isso não acontece porque o passado foi perfeito, acontece porque em algum nível houve uma decisão interna de continuar, de ousar, de enfrentar. Então é importante perceber que essa música ela traz a leitura de uma pessoa sobre a própria história, não como um modelo a ser seguido, mas como um exemplo de apropriação da própria trajetória. Cada pessoa vai fazer as suas escolhas diferentes, cada história vai seguir o seu caminho de forma distinta. Por isso, mais do que olhar para o resultado, o convite aqui é olhar para o processo. O que você fez com o que viveu? O que foi possível fazer naquele momento com os recursos que você tinha? Que escolhas você conseguiu sustentar? Isso não é para julgar o passado. Não é para, meus pais fizeram tudo errado, olha como que eu sou. Não, é só para reconhecer tudo que foi vivido, reconhecer faz parte da história. Né? Reconhecer que houve medo, mas teve também coragem. Então talvez hoje você perceba que faria diferente, que teria outra postura, que escolheria outros caminhos. E tudo bem, porque reconhecer isso só é possível quando você também honra as escolhas que conseguiu fazer até aqui. Então, nada disso aqui é um ponto final, é um ponto de partida consciente. Tá? Agora o convite é que você leve essa escuta para o corpo. Então você precisa de escutar essa música na íntegra e eu vou te convidar novamente a ir buscar o e-book que está lá na bio do meu Instagram. Lá você vai encontrar um conjunto de perguntas que são organizadas em etapas, que acompanham o movimento que essa música pode provocar em você.
Então o processo começa com uma autoavaliação inicial para te ajudar a perceber como que essa música te encontra hoje. Depois, as perguntas, elas vão te conduzindo para uma reflexão mais profunda, para a escuta do corpo, para nomear sentimentos, nomear sensações e também os esforços infantis que podem ter surgido aí como forma de adaptação e sobrevivência emocional. Pode ser que essa canção não te toque absolutamente em nada, mas você só vai saber se você visitá-la, certo? Então, em seguida, lá no e-book vão aparecer perguntas que vão ajudar você a diferenciar o que é seu e o que pertence ao seu sistema familiar, permitindo que você faça então um movimento de devolução e de autorização interna para seguir de um outro lugar. E aí só mais adiante, quando essas camadas já forem tocadas, é que a escuta do propósito ela vai começar a se formar. Então nessa canção existe um propósito que a pessoa encontrou, tá? Lá no e-book você vai ver que tem um momento em que as perguntas vão direcionar para que você também procure identificar qual o propósito de tudo que você viveu. Ok? E aí não vai ser, a ideia não é que venha uma resposta pronta, você não vai encontrar isso, mas isso vai emergir naturalmente quando você olhar para a sua história, quando você reconhecê-la, quando você integrá-la, quando você acolhê-la. Por isso, antes de responder as perguntas, é muito importante que você escute essa música na íntegra. Pode ser aqui no podcast, pode ser aqui no Spotify, na verdade, ou em outras mídias digitais, mas é importante que você busque, lá no e-book, inclusive, a gente tem disponibilizado o QR Code que vai te direcionar para essa canção, tá? Aqui no podcast a gente trabalhou principalmente com as palavras, com os conceitos, só que a música ela vai acessar camadas que a palavra não alcança. Ela vai ajudar você a escutar o corpo, as emoções, as memórias que aparecerem aí eventualmente sem aviso. E essa escuta mais profunda ela vai permitir que as suas respostas não sejam também apenas racionais, mas realmente conectadas com você mesma ou com você mesmo. Lembre-se, essa música traz os aprendizados de uma pessoa. Os seus aprendizados, eles podem ser outros. Então, o objetivo do exercício não é se adequar à história da canção, mas integrar a sua própria história a partir do que essa escuta vai despertar. Então, antes de seguir para o próximo episódio, vale reforçar um cuidado importante. Se essa música ou algo do que foi trazido aqui de alguma forma ressoou em você, evite passar para a próxima música sem fazer os exercícios propostos no e-book. Uma opção possível é escutar primeiro todas as músicas deste bloco e depois voltar para os exercícios música por música. Isso também pode funcionar, porque muitas questões se atravessam e dialogam entre si. Mas para que esse podcast não fique apenas no campo da reflexão superficial, a orientação principal é que você vá ao e-book e realize os exercícios referentes a cada música. Esse movimento ele amplia muito mais a sua percepção sobre você mesma ou sobre você mesmo. Vai ajudar você a sair só da escuta racional e acessar camadas mais profundas da sua história, do seu corpo, das suas emoções. Tá? Então, bora lá escutar a música com atenção e responder as perguntas no seu tempo. Lembrando que para acessar a música e os exercícios é só baixar o e-book pelo meu Instagram, @AndressaToledoOficial, ou mesmo ir direto ao Spotify e digitar o nome do álbum, que é Travessia do Amor, a origem de Andressa Toledo. Essa música, se não me engano, chama-se O Melhor de Mim. Tá? Lembrando que pelo e-book você encontra todo o material e os direcionamentos exatos desse episódio. Então tá lá, música 2, que a gente já trabalhou, a música 1, tem lá, você clica no QR Code, ou você clica em cima ali, já vai ser direcionado para lá, tá bom? Então, até lá. Até o próximo episódio.